Olá amigos, olá irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou Edinaldo Mota, você está no canal Interagindo na Verdade, um canal de reflexões, um canal de estudos bíblicos. Seja muito bem-vindo a este canal, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a cada um. Eu quero, neste dia maravilhoso, trazer uma reflexão bíblica ao seu coração. E para isso eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada. O texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso 22 ao verso de número 27. Eu vou estar lendo aqui juntamente com você. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 22 ao verso de número 27, que diz assim: dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, gostaria de trazer uma reflexão bíblica ao seu coração a respeito da Páscoa. Hoje estamos véspera de domingo, Domingo de Páscoa, onde celebramos a Páscoa. Mas o interessante, irmãos, é nós dizermos aqui o que realmente simboliza a Páscoa, o que realmente significa a Páscoa. Páscoa é comemorado em todos os lugares do planeta Terra, mas a Páscoa também virou um momento comercial, onde as pessoas compram presentes, as pessoas dão ovos de Páscoa, chocolate, ovos de chocolate. Enfim, muito se faz nesse dia. E nós estamos vivendo um período um tanto quanto difícil, haja vista que a pandemia desse vírus, coronavírus, o Covid-19, ele nos tirou um pouco esta presença física entre parentes, irmãos, pais e filhos. Muitas vezes agora, por causa desta enfermidade, já não há mais um abraço, já não há mais um carinho, já não há mais um aperto de mão, e tudo então ficou restrito apenas a presentes, apenas a coisas materiais. E quando que na verdade o carinho, o amor, o abraço, isso ficou um tanto quanto restrito, haja vista que nós estamos vivendo esta enfermidade. E talvez por não se encontrarem mais as famílias como outrora se encontrava, se abraçava, se beijava, então talvez há quem possa até mesmo não receber nenhum tipo de presente, nenhum tipo de bem material da parte dos seus parentes e amigos chegados. Mas, por sua vez, eu quero dizer que a Páscoa, ela vai muito além de presentes.
ela vai muito além. O significado da Páscoa, ele não se restringe a coisas materiais e supérfluas. E aqui eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, ele, ao ensinar os seus discípulos, dizendo que o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, ele teria de sofrer. O Filho do Homem, ele iria passar por adversidades, e ele seria rejeitado pelos líderes do seu próprio povo, o povo judeu. Ele seria rejeitado pelos chefes, né, do templo, né, os sacerdotes, os mestres da lei, e ele seria morto. E a morte de Jesus, ela não é algo que aconteceu fora dos planos e propósitos de Deus. Pelo contrário, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela faz parte do plano de redenção, o plano da graça de Deus, a redenção de Deus a todos nós, pecadores, a todos nós que carecemos desta graça de Deus. E olhando para isso, nós entendemos sobre 3 aspectos a morte de Jesus. Primeiro, a morte de Cristo foi uma vitória de Deus contra o diabo, uma vitória sobre o diabo, melhor dizendo, porque ele fez tudo para que este momento fosse então impedido de acontecer. O diabo, de forma alguma, ele queria que o Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele viesse a triunfar na cruz do Calvário, nos trazendo a vitória. O outro aspecto é que a morte de Jesus Cristo foi uma vitória sobre o pecado. Por quê? Porque aconteceu então este que é o sacrifício maior, este que é para nós o perdão sobre todos os pecados. Este sacrifício nos traz o perdão dos pecados. O terceiro aspecto é que a morte de Jesus, ela é para nós a maior demonstração de amor de Deus para com o homem, porque Jesus, ele morre então em nosso lugar, assumindo sobre si as nossas culpas. O castigo que estava sobre ele, a Bíblia diz que nos trouxe a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, 3 dias depois da morte de Jesus, a Bíblia vai nos dizer com toda clareza que Jesus, ele ressuscita. E Jesus, então, ele dizia isso com toda clareza quando ele estava ainda caminhando entre os discípulos. E a Bíblia vai dizer que então Pedro o levou para um lado, e Pedro então começa então a repreendê-lo, dizendo: Jesus, de forma alguma que isso aconteça. Mas Jesus, aleluia, vendo naquele momento que Pedro, ele não estava ali falando por si mesmo, mas estava olhando numa visão carnal, numa visão diabólica, Jesus olha ali então para Pedro e diz: saia da minha frente, Satanás. Saia da minha frente, porque você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Deus, então, ele tinha um propósito de redenção da humanidade através de Cristo Jesus. Então, queridos, a ressurreição de Jesus, ela foi preparada, ela foi anunciada por Deus, porque a ressurreição de Jesus, ela é a base da fé cristã. A ressurreição de Jesus, ela é a certeza da vida eterna. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa fé. A ressurreição, ela é a vitória sobre a morte, e ela é loucura para o pensamento humano, porque muitos não conseguem compreender porque por meio de um só homem, por meio da morte de um homem, veio sobre toda a humanidade o perdão dos pecados. Porque assim, por um só homem, a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo, e por um só homem, este pecado também, ele foi extirpado da vida de todos que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitam a Cristo Jesus como Salvador da humanidade, o Salvador pessoal,
o Salvador, aquele que se entregou na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Aí Jesus, então, a Bíblia vai dizer que ele chama a multidão, chama os seus discípulos e diz: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, ou seja, esteja pronto até mesmo para morrer, esteja pronto até mesmo a ir para a cruz, como eu vou para a cruz, que esteja pronto para me acompanhar em todos os momentos, em todas as trajetórias da nossa vida. Queridos e amados irmãos, servir a Jesus não é um modismo, servir a Jesus não é algo supérfluo que convém, às vezes, conforme os meus interesses pessoais. Servir a Jesus é pegar a cruz e segui-lo, e ir até o monte do Calvário se for necessário. É acompanhar a Cristo em todos os momentos e etapas. E Jesus diz no verso 35, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Qual vida verdadeira é essa? Esta. A Bíblia diz, meus queridos, que aquele que espera em Cristo apenas nesta vida é o mais miserável de todas as criaturas. Porque esta vida que nós vivemos é apenas uma sombra daquilo que virá na glória e na eternidade ao lado do Senhor nosso Deus. Queridos, o interessante é que Jesus continua dizendo aqui, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira, perder a alegria da salvação, perder a sua alma? De que adianta o homem ter todos os tesouros deste mundo e não ter a vida verdadeira que existe na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador? Pois não há nada que poderá pagar para ter esta vida de volta. Não há valores, não há tributos, não há impostos, não há nada que possamos fazer para alcançar esta vida verdadeira por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria condição financeira, pela nossa influência social. Nada. Só existe uma coisa que você pode fazer: é entregar a sua vida a Jesus. É colocar-se diante de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos e que a salvação ela nos é dada pela graça de Deus, através de Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, somos vitoriosos. Pelo sacrifício de Jesus, temos garantido pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, esta vida verdadeira que nos é dada pela graça de Deus. Que interessante tudo isso. A Bíblia vai dizer, irmãos queridos e amados, que a nossa ressurreição ela é garantida pelo nosso Deus. Páscoa é ressurreição, Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é carinho de Deus para conosco. A Bíblia diz assim que a vida verdadeira implica a morte de si mesmo. Esta vida verdadeira está em você negar a si mesmo e tomar a cruz. Negar a si mesmo e entender que Cristo, Ele tomou sobre si os seus pecados para que você fosse livre, livre da escravidão, livre da derrota que o pecado trouxe sobre toda a humanidade. Mas através de Cristo Jesus, temos essa certeza da vida eterna. A Páscoa é a certeza de que existe esta vida verdadeira, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos junto com Cristo.
E assim como a semente, a Bíblia nos mostra essa ilustração de que ela vai ao solo e ela se transforma numa linda planta. A Bíblia nos ensina que da mesma forma seremos nós. Semeia-se na terra o corpo corruptível para que assim ele seja transformado num corpo incorruptível. Porque um dia a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos serão arrebatados, serão levados para a presença eterna do Pai. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Queridos, a vida verdadeira, a vida eterna, ela implica na morte de si mesmo, ou seja, implica na morte dos seus interesses pessoais, implica em você amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque se você ama o seu próximo, os seus interesses, eles já não são mais seus interesses, porque aquilo que você quer para você, você vai querer para o seu próximo. Se você jamais vai querer vestir um agasalho quentinho, sabendo que o seu irmão que está ao teu lado ali está passando frio, então negar-se a si mesmo é você dar aquilo que você queria para você, mas você dá para o seu próximo. Você amar, você entender que o seu próximo ali, você pode repartir com ele o seu pão, você pode repartir com ele. É fácil só para aqueles que compreendem a mensagem da cruz, só para aqueles que entendem o significado do Evangelho, o significado da ressurreição de Cristo. A Páscoa, esta vida verdadeira, não uma vida egoísta, não uma vida ligada a princípios humanos e terrenos, mas a vida verdadeira é Cristo Jesus vivendo uma vida plenamente em nós. É você abrir o seu coração e pedir para que Cristo entre e faça morada dentro de você, compreende? Veja que coisa maravilhosa. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 que Jesus está às portas, que Jesus está batendo no nosso coração, querendo entrar. Porém, esta tranca, ela é aberta pelo lado de dentro, e quem abre é você. Você que vai abrir essa tranca. Vida verdadeira não é ovo de Páscoa, não é ovo de chocolate, não é caixa de bombom, não é presentes supérfluos. Vida verdadeira é eternidade ao lado de Cristo. Queridos e amados irmãos, a pergunta que não quer calar é: você está disposto a morrer com Cristo neste dia? Você está disposto, se preciso, a morrer nesta manhã, neste dia? Eu te convido a entregar a sua vida a Jesus. Neste dia eu te convido a se render aos pés do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu te convido a experimentar a ressurreição para esta vida verdadeira que há em Cristo Jesus. Páscoa é ressurreição, Páscoa é amor, Páscoa é você olhar para a pessoa de Cristo e entender que Ele não está morto, que o sepulcro está vazio, a sepultura está vazia, Cristo está vivo. E isso é motivo de alegria para nós em sabermos que Jesus está vivo. Entrega a tua vida a Jesus. Se você já assim fez, louvado seja o Deus Todo-Poderoso pela sua vida. Se você ainda não fez isso, faça. Entregue a sua vida a Jesus. Leia as Escrituras Sagradas. Compreenda que o Senhor Jesus te ama e que Ele te quer bem. Compreenda que o amor de Deus pela sua vida é tão grande que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que mesmo em meio a toda essa pandemia, toda essa situação que estamos vivenciando, que o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que nos perdoa, este sangue possa ser sobre a sua vida, que a pessoa bendita de Jesus, através do seu Santo Espírito, te encha de alegria e de paz, que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus guarde você e toda a sua família. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Graça e paz. Amém.